Fala galera, eu tô chegando aqui para fazer uma série de vídeos para falar um pouquinho de cinema para vocês. De cinema, de séries, falar no contexto da produção audiovisual. Eu acho que eu posso somar um pouquinho mais, né, dentro desse cenário todo de videomakers, de produtores, com um pouco da minha vivência, com um pouco da minha experiência. Mas eu assisto também, eu consumo muito material, muito filme, muitas séries. E quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E para começar, nada melhor do que falar dessa série que é um verdadeiro soco no estômago, né? Cara, vocês viram a série? Quem já viu aí? Comenta aí embaixo, curte, comenta quem já viu a série Adolescência da Netflix. Netflix foi muito feliz nesse projeto, foi muito feliz nessa série. É uma série que ela mexe muito com o que a gente acredita, com o que a gente imagina estar correto como pai, como mãe, o que a gente imagina que está com segurança para os nossos filhos, está tudo certo, está tudo bonito, está tudo legal, e não está, né? E eu quero falar um pouquinho sobre como o processo de criação deles, um pouquinho de como que eles produziram, na verdade um detalhe só, mas eu queria falar um pouco sobre o sentimento, né, de pai, de olhar essa série e ver o tamanho que foi, né, o tamanho da dor, tem que imaginar o tamanho da dor daqueles pais, tanto do menino quanto da menina, o tamanho da dor daqueles jovens, né, que tentam por muitas vezes achar um caminho para poder sobreviver. Eu penso assim, que muito do que eles fazem, ou da piada, daquele adolescente mais sarcástico, ou então da reclusão, ou de tentar ser mais piadista, ou ser mais agressivo, é tudo uma forma de fuga, uma forma de lidar com aquelas situações, né? Com aquelas situações que eles estão enfrentando e que eles ainda não sabem como lidar com aquilo. E a gente até hoje não sabe, né? E logo na primeira cena, né, você já vê um pai com um telefone tentando conversar com o filho, um pai que não consegue um contato, se ligar com aquele filho. Quem aí que tem filho adolescente não pensa nisso? Que precisa se ligar com o filho, não sabe nem como, nem por onde começar. E às vezes até criança, pré-adolescente, você não consegue se ligar. E ele conversando, batendo um papo com o filho, tentando bater um papo com o filho tentando falar que ele não quer ir para o colégio, falando que está com um pouco de doença, que está se sentindo mal, que está com uma doença, alguma coisa assim, e o pai achando que é simplesmente uma birra dele, que ele não quer estudar. E para frente a gente entende o motivo dele não querer ir para o colégio, né? A gente vê o tamanho da luta dele para ele não querer ir no colégio. E logo em seguida invade uma casa e vai prender alguém totalmente inesperado, né? Que é um menino de 13 anos. Essa cena ela é muito pesada e você vê que assim, por mais que aquele menino tenha feito aquilo lá, né, que se você já viu, eu tô dando spoiler, aí o vídeo é todo com spoiler, tá? Se você pegar aquela cena, você vai ver o tamanho do desespero daquela criança, que ele não imaginava que ele seria preso, ele não tinha, na verdade ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele tinha noção, mas ele não sabia o peso, tanto que lá no episódio 3, né, a psicóloga pergunta para ele, como que você enxerga que você tirou uma vida, você sabe o que é a morte, você sabe o que significa morrer, e a criança não sabe direito o que é. Não estou defendendo ele, não, mas assim, ele não consegue assimilar o que é aquilo. E naquele momento que ele vai preso, logo no primeiro episódio, ele se urina, né? Tanto que ele precisa trocar a calça, aquela coisa toda. E você vai acompanhando o desespero daquele jovem crescendo no caminho lá da casa dele até a delegacia, e você vai acompanhando aquilo tudo. Aí eu já entro para você numa parte interessante, em como que se passa, além dos atores serem incríveis, a atuação nessa série é algo fora do comum. Além de eles serem atores incríveis, a forma com que foi colocado
a filmagem foi feita naquele plano sequência, é como se você estivesse lá, é como se nós estivéssemos lá. A gente está acompanhando, andando atrás dele, sentando do lado dele no camburão, entrando com ele na cela, depois acompanhando os policiais, vendo como se a gente estivesse ali, ó, observando pertinho. Isso é uma técnica de cinema, é uma técnica do audiovisual que faz com que a gente enxergue aquela cena e entre mais dentro daquela cena. A ideia, creio eu, dos idealizadores dessa série e principalmente do diretor que decidiu fazer esse tipo de filmagem, de plano sequência, que é pesadíssimo, que é difícil de fazer, ele enxergou naquilo dali uma forma de conseguir aumentar a nossa sensação de imersão. A gente estar dentro mesmo daquela série, a gente está dentro daquela situação, a gente está vivendo junto com a família, sofrendo junto com a família, tendo que cumprir a sua missão de policial e ainda assim sofrer, né, junto com aquela criança que tirou uma vida. Então assim, esse trabalho todo da direção, né, foi algo maravilhoso, foi algo que ajudou muito a gente a entender e a viver aquilo ali, e aumentou a nossa sensação de participação, a nossa angústia em ver aquela cena e ver aquela série. Então assim, é algo que a gente precisa valorizar muito nesse trabalho. Foi um trabalho dificílimo, porque é difícil você orquestrar aquilo tudo acontecendo em vários cenários, com várias luzes diferentes, aí você tem que mudar a câmera, mudar o setup da câmera ali em funcionamento, fazer com que aquilo ande de uma forma para que ninguém perca a imersão, né, daquilo. Aí chega o segundo episódio, né? O segundo episódio a gente vai pro colégio, a gente volta pro colégio. Cara, que desespero foi voltar pro colégio. São algumas exceções, raras exceções. A gente acha assim que eram muito maiores os números de populares na nossa escola. Tinha muito mais populares do que não populares. Não. São raros os casos das pessoas que viviam bem dentro do colégio. São várias pessoas tentando se descobrir. São várias pessoas tentando aprender como não somente as matérias do colégio, mas também aprender a viver. Aprender a se relacionar com os outros, com o diferente, aprender a se relacionar às vezes com o igual, a gente que a gente não vai suportar. E isso tudo ao meio daquela confusão toda que é um colégio, cheio de regras, aonde hoje não se respeitam tantas as regras, aonde aquele respeito, aquela coisa de não falar, né, de não responder nem o mais velho, que tinha antigamente, né? Antigamente, na minha época, tinha já, você não responde o mais velho, você não, por mais que o mais velho esteja falando alguma coisa que esteja errada, você não responde a ele. E hoje em dia não, hoje em dia o jovem não tem esse temor, não tem essa responsabilidade, não tem esse medo de falar com o professor. E não é nem só não ter medo, não ter respeito ao falar com o professor. Então assim, mostrou isso de uma forma muito nua e muito crua, como que o bullying acontece, mostrou de uma forma muito dolorida como que nós pais não enxergamos e não conseguimos acompanhar a mudança digital, porque nós não nascemos digital, nós nascemos no analógico. Essa turma que está adolescente e tal, nasceu no digital. Nesse mundo todo interativo, nesse mundo onde a criança ela já consegue facilmente mexer num tablet, mexer no celular, porque tudo para ela é no dedo e está muito fácil para ela. A gente teve que aprender, já depois de velho, aprender a mexer com esse material. E esse filme, essa série, ela mostra o quanto que nós não sabemos. O quanto que nós achamos que eles estão seguros dentro de casa e na verdade não estão. O quanto que o cyberbullying mexe com esses adolescentes, com essas crianças. O quanto que amplifica a insegurança
dessas crianças, desses adolescentes. Então, esse segundo episódio fecha com uma cena tecnicamente, né, voltando a falar um pouco da parte técnica, incrível, porque ele pega a câmera tá vindo no gimbal, trava a câmera no drone, o drone sobe e vai até o outro lado da cidade, desce, sai do drone e mostra a cena, e finaliza a cena ali. Então, assim, tamanho do carinho e da dedicação que foi dado, né, por esses profissionais. Aí no episódio 3 é que as coisas se complicam, os sentimentos, eles conseguem mexer ainda mais com o nosso sentimento e nos deixam cada vez mais em dúvida, questionando tudo, questionando todos e questionando principalmente a gente, a nós mesmos. Nesse momento eles viram e junto lá com a psicóloga, né, a gente vai descobrindo quem é aquele menino. E além de todo o sofrimento que ele passou, né, do bullying que ele sofreu, de todas as provocações, de todas as inseguranças que ele tinha, a gente consegue ver o quão manipulador era aquela criança, o quão perigosa era aquela criança. Did it scare you when I shouted? Could you tell me what these emojis are? How embarrassing is that? Getting scared of a 13-year-old. Porque você pega e você vê uma criança de 13 anos intimidar da forma que ele intimida. Imagina aquele adulto, imagina aquela criança lá, adulta, com corpo, intimidando alguém. É alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa ser tratado, porque ela não consegue lidar com a rejeição, não consegue lidar com o não, e isso é muito pesado. E mais uma vez a atuação tanto da atriz que fez a psicóloga quanto do menino foi algo incrível, porque mostrou todas as nuances do roteiro, mostrou todos os altos e baixos, o momento que precisa explodir, o momento que precisa respirar. E um trecho muito interessante dessa cena é o momento em que ela tinha oferecido um sanduíche, ele não quis, aí ele deu no meio, no momento em que ele se sentiu no poder, na direção daquela conversa, ele come e dá uma mordida no sanduíche e bota lá. E quando ela entende e ela reconhece e conhece quem era aquele menino, o que ele tinha feito e como ele fez e como ele tinha perversidade nele, ela, depois que ele sai, ela pega o sanduíche, ela tem ânsia de vômito, ela sente nojo, porque ela viu o que ele era. E nisso, pra frente, a gente vai descobrir que ele também entendeu o que ele era. I should have killed her, but I didn't. I had a knife. She was scared, but I didn't do that. Aí já no último episódio, aonde a gente acompanha a família, né? A família tentando viver, tentando andar, depois dessa tragédia toda, que foi uma tragédia para a família da vítima, principalmente, mas uma tragédia para a família da vítima, né? Mas uma tragédia para a família daquele menino também. He just kept saying it over and over. He just kept saying it wasn't me. Dad, it wasn't me. And I believed him. And then I saw the tape. Porque é uma família que ficou se questionando com vários apontamentos da sociedade, né? Porque isso é uma coisa que eu falo por nós, por mim também, né? Por todos, eu acho que todo pai, toda mãe enxerga no filho algo maravilhoso e não consegue enxergar os defeitos, não consegue enxergar os problemas. A gente não consegue acreditar que alguém que é nosso, né? Que a gente fez com tanto amor, que saiu da gente, seja alguém ruim, que seja alguém que precisa aprender mais, precisa caminhar mais. A gente não consegue aceitar isso, porque a gente tem aquela coisa do orgulho, né? Não, o meu filho é o melhor, o meu filho faz isso, o meu filho faz aquilo, e o seu filho também erra, o meu filho também erra. Então, o quanto que isso pesa pra gente. Então, quando você pega uma série que ela começa a
a mexer com você, a te incomodar, a te colocar dentro das cenas, a te colocar como se fosse alguém daquela família nesse episódio 4, como se você vivesse ali dentro junto com aquela família, e você vê um pai que está tentando ali, ó, ele está se segurando a todo momento para ele não explodir, e chega um momento que ele explode. Eu conversando até com a minha esposa, não, mas será que ele não explodia assim antes? Eu falei, cara, não. Se ele passou esse tempo todo se segurando diante daquela situação terrível que ele estava vivendo, ele não explodia fácil. Ele não era um cara que explodia fácil. E eu falei para ela até, ó, eu acho que eu teria explodido muito antes que ele. Daquela situação toda, ele tentando defender a família, ele tentando ajudar todo mundo para que todo mundo ficasse bem, para que todo mundo melhorasse, mesmo que ele estivesse morrendo por dentro. E ele acreditando ali, olha, que eu vou defender meu filho, e no final o filho dele fala que ele se reconheceu, como eu falei lá do capítulo 3, né? Ele se reconheceu como uma pessoa que fez algo ruim, que matou aquela menina. Ele se reconheceu culpado, o tanto que ele falou, eu vou me declarar culpado. Naquele momento, encerrou o luto, né? Estava no final do luto, porque ele passou pela negação, por todos os processos do luto, e naquele momento ele encerra o luto. E aí chega na última cena, né, em que aquele pai ele entra no quarto do filho, aonde ele nunca conseguiu entrar, aonde ele nunca entrou porque ele achou que era um local seguro para o filho, né, e não era. Ele entra no quarto, ele faz o sepultamento daquela inocência daquela criança. Quando ele pega, bota o ursinho lá, cobre o ursinho, dá um beijo. E eu acho que é um sentimento que pai nenhum gostaria de ter. É um momento que pai nenhum gostaria de passar. É um momento que pai nenhum, eu não desejo isso para pai nenhum, queira passar e viver esse momento. Eu acho que essa série, ela precisa ser passada para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que assistir. É claro, né, respeitando a condição psicológica de cada um. Mas eu acho importante que as crianças assistam. Eu acho importante que as crianças entendam que uma atitude deles, que as decisões deles impactam muito a vida dos pais. Assim como as decisões dos pais impactam muito a vida dos filhos. E então é isso, gente. Essa é a série que foi um soco no estômago. A série que fez a gente sofrer junto com aquela família, sofrer junto com todo mundo que estava lá, porque ela colocou a gente dentro da série. Isso foi algo maravilhoso do ponto de vista técnico do cinema, mas foi algo que nos fez pensar e nos fez sair da nossa zona de conforto como pais.